Lembrando que a ideia central é essa questão dessa diferença, né, de gerações que há dentro dessa empresa, tá certo? Vamos lá, quem se habilita em falar a sua primeiro? Eu posso, mas eu não. Então, Ah, tá. Pode ser a Ana, que ela ligou coisa. então pode, eu não estou vendo vocês. Tá. Mas a Ana, tu não quer? Tu falou primeiro? Pode falar. Depois eu falo. Tá. Eu coloquei com o intuito de oh, meu Deus. Com o intuito de desenvolver ainda mais nossa sociedade, devemos apresentar as novas tecnologias às antigas gerações, mas também introduzir suas técnicas e conhecimentos em nossa produção. Perfeito. Ana, Tá. Eu não sei se tá certo, tá, Pro? Mas não tem problema. só um desastre nisso, mas tudo bem. Não, a Que gente está aqui para eu errar. botei. Assim como as transformações e evoluções das gerações, a mudança e a modernização conciliada com o antigo é essencial para satisfazer a todos. Muito bem. Então, a questão a ideia central da Ana é a questão da conciliação entre as gerações, né? Mais alguém? Uhum. Pode colocar no chat. Gustavo. Estou aceitando resposta no chat. Quem quiser escrevendo ali. Gustavo, Maria Eduarda, Sofia. Chamou, Pro? Oi, a tua resposta, amor, da 3. Dá três? Uhum. Tá. De que novas gerações vêm para atualizar o trabalho e como realizamos eles? Ótimo. E aí, mais alguém? A única coisa que eu quero que vocês entendam que nesse parágrafo, né, a gente tem que ter a ideia central, né, do que a gente vai defender. Porque se a gente tem essa ideia central, a gente consegue não fugir, né, do tema, a gente consegue dar uma linearidade ao nosso texto, tá? E isso é para qualquer texto, tá? Para um texto principalmente dissertativo. E aqui, como é um texto argumentativo, ele abrange muito, né? Tem muitas características de um texto dissertativo. Eu quero que vocês entendam bastante isso. Esse ano nós tivemos, né, a base, nós tivemos a base dos textos, as características, enfim. Mas o ano que vem nós vamos entrar num texto dissertativo, ok? Escolar, e voltado. Aí eu vou pegar vocês de jeito, entenderam? Eu quero moldar vocês em relação a isso, a entender. Aqui vocês já estão tendo essa base. E o ano que vem vocês vão entender ainda mais, para o terceirão ficar só aprimorando a questão da dissertação dentro de um vestibular ou de um dentro do vestibular ou do Enem, tá certo? Então, isso aqui é importantíssimo para vocês, tá? Então, vamos lá. Na próxima, o que diz? Na 4, né? Lá na 4, que ideias ou informações dos textos bases, aqueles que a gente leu anteriormente, você aproveitaria em sua carta? Qual daqueles textos vocês usaria para produzir, né, como base, para produzir a carta de vocês? Indique pelo menos duas delas e identifique o texto em que aparecem. Posso ler, Pro? Uhum. Que sim, os antigos apresentam dificuldades com as novas tecnologias, então essas diferentes gerações devem trocar seus saberes, fazendo com que nossa sociedade desenvolva ainda mais. Textos 3 e 5. Muito bem. Eu ia já falar que ia fazer referência a esses textos. Está bem claro, muito bem. Mais alguém, Ana Beatriz? Não, eu fiz errado, Pro. Por quê? Tu não escolheu o texto base? Maria Eduarda, qual o textinho Não, que tu eu escolheu? escrevi o que eu, tipo,
por exemplo, utilizaria de cada texto. Eu fiz errado. Tipo, texto 4 eu botei, tipo, dados, entendesse? Que aí tem dado ali de 1990. Basicamente isso. É que eu não escrevi. Era só indicar o texto e colocar o porquê, né, que tu utilizaria isso. Tá. Maria Sim, Eduarda, eu vou refazer. tá. O meu foi o texto 2 e 5, porque tem a mesma opinião que a minha. Tem a mesma linha de raciocínio que a Isso, a tua, é mesma isso? linha, tipo, de opinião, né? Isso, muito bem. Mais alguém? Gustavo não fez, Gustavo? Sofia? Pode colocar no chat, sem problema algum. Fizesse essa, qual texto você indicaria, Gustavo? Ah, tá. O que que tu fez de errado? Mas assim, por cima dos textos que a gente leu, qual que tu usaria para fazer o teu texto? Tá certo. Então tá. Fechou então, gente, a página 19. Agora eu queria que a gente fosse lá na página 20, tá? Que nós temos o texto que fala sobre os acionistas da Maguari, né, empresa de sucos, que ele está implementando algumas situações em relação ao. Ele está mostrando o quadro da empresa e as melhoras que podem dar. Isso, exatamente. Né? E também ele vai entrar em atrito, ele busca como é que eu posso dizer? Ele busca uma situação de implantar algo novo, né? E de implantar algo novo dentro de gerações diferentes ali dentro da empresa, né? Ele também tem esse problema como os textos como o texto anterior, né? Enfim. Então vamos, deixa eu botar aqui a Rafaela. Então vamos lá, alguém pode ler esse textinho para a gente discutir? Bem rapidinho? 3 pessoas, para não ficar pesado para Eu ninguém. posso ler. Eu também. A Ana Beatriz, Ana não estou vendo. Larissa. A Ana Larissa, mais uma só. Quem dá mais? Só para não ficar pesado, é pouquinho para cada um. Alguém levantou o dedo aí? Não estou vendo. Então pode começar, Maria. Desculpa. Ana Larissa, depois Ana Beatriz e eu finalizo, tá? Pode começar, Ana Larissa. Senhores acionistas da Maguari, empresa brasileira de sucos, gostaria de expressar minha satisfação por ter a oportunidade de me dirigir a vocês, senhores acionistas, após os cinco primeiros meses trabalhando como gerente de produção da Maguari, empresa brasileira de sucos. Sou um funcionário recém-contratado e a primeira tarefa solicitada pela diretoria foi desenvolver uma avaliação cuidadosa do sistema de produção, visto que a empresa estava perdendo o mercado interno e externo devido ao atraso da entrega dos produtos, principalmente os sucos de laranja muito solicitados na Europa. Leio mais um parágrafo? Uhum. Durante esses 5 meses de avaliação, senhores acionistas, eu apliquei a experiência adquirida na tese de doutorado concluída na Unicamp, a qual permitia avaliar os pontos fracos de um sistema produtivo. Após realizar a avaliação, eu submeti os dados colhidos a uma análise dos meus professores. Isso foi muito enriquecedor, pois, nessa análise conjunta, surgiram várias propostas e um quadro maduro sobre o sistema produtivo da Maguari. Gostaria, senhores acionistas, de compartilhar com vocês algumas análises feitas durante nossas discussões. Pode com mais um parágrafo.
A Maguari é uma empresa tradicional no ramo de sucos aqui no Brasil. Ela teve um crescimento expressivo nas décadas de 70 e 80, e para conseguir atender todo o mercado, foram criados vários departamentos com a intenção de dividir as tarefas e melhorar a eficiência. Infelizmente, essa fragmentação dos setores tornou-se excessiva, gerando um inchaço no sistema produtivo e um aumento da burocratização. Ou seja, criou-se um quadro caótico em que vários departamentos coexistem sem uma comunicação eficiente entre eles, e, além disso, ficam excessivamente submetidos ao poder centralizador de uma diretoria. Esse quadro, senhores acionistas, gera lentidão no atendimento dos pedidos internos e externos, por isso estamos perdendo espaço no promissor mercado europeu. Ana Beatriz. Tá. Sei que tenho muito o que aprender dentro da empresa, principalmente com os diretores Mauro e Pedro, senhores de respeitável experiência no agronegócio brasileiro e que me ensinaram muito. Essa relação intergeracional entre minha experiência e a experiência dos diretores nos permite uma troca de saberes e isso vem renovando nossas visões de mundo e de mercado. Após uma frutífera discussão com o senhor Mauro, o senhor Mauro, detentor de uma invejável visão de conjunto sobre estratégias de administração, ele me pediu que avaliasse o comportamento dos funcionários após a implantação de um novo sistema de informação que aproximasse melhor os departamentos, tornando-os mais ágeis. Diante desse pedido, senhores acionistas, implantamos um novo programa de treinamento na Maguari, que prepara todos os departamentos para trabalharem em conjunto, usando inclusive um software que permite interagir todos os departamentos. Essa nova ferramenta tecnológica permite que todos os departamentos tenham uma visão geral dos pedidos e, como esta, diretamente supervisionada pela diretoria, a fluidez dos trabalhos poderão ser avaliados e corrigidos pelos diretores. Quer que continue? Mais um. Confesso, senhores acionistas, que não foi fácil implantar essas mudanças na Maguari. Tivemos que incentivar o trabalho conjunto entre a geração antiga de funcionários e a nova geração, mais acostumada com os sistemas implantados. Notamos que havia uma tendência de geração antiga de formar grupos que alimentavam um certo medo de perder seus cargos para os funcionários informatas. Por outro lado, observamos que a geração mais nova quase sempre desprezava a experiência e a sabedoria dos funcionários antigos, os quais eram vistos como primitivos por não usarem os recursos totais da informática. Muito bem. Ao perceber esse quadro geral na empresa, passamos a trabalhar mais a aproximação entre os setores. Procuramos, senhores acionistas, criar e fortalecer uma identidade da empresa. Juntos trabalhamos com mais inteligência para atender o mundo com nossos sucos. Essa visão comum reduziu os conflitos intergeracionais, motivou nossos funcionários e aproximou os departamentos em um mês de implantação do programa, departamentos. Em um mês de implantação do programa, ampliamos nosso mercado em 5%. Tudo isso graças à convergência de experiências entre gerações. Dessa forma, senhores acionistas, solicitamos o apoio para a ampliação do projeto em curso. As perspectivas são de melhorias cada vez maiores, uma vez que estamos reunindo os recursos da modernização tecnológica com a sabedoria dessa tradicional empresa brasileira. Podem estar certos de que nossa nova identidade causará importantes impactos em nossas ações no mercado. Atenciosamente, WRA. Bom, aqui nós temos uma carta direcionada, né? Foi uma carta feita por um aluno, aqui embaixo diz, né? A Maguari, certo? E com base em 2016, não faz tanto tempo assim, né? Então, ali, com base nisso, com base naquilo que ele falou da questão do intergeracional, né? Na questão das gerações diferentes e se interagirem para um bem comum
da empresa, ele escreveu essa carta. Então, lá ele pediu para que não fosse, sempre prestar atenção no que dizer, né? A Unicamp pediu para que fosse colocada aqui as iniciais do nome, né? Temos todas as características de um texto, né? Olha aqui, Campinas, 15 de novembro de 2009, certo? Nós temos o local e data, temos o vocativo, senhores acionistas da Maguari, empresa brasileira, que é direcionada, né, para quem é, e ele sempre vem isolado por vírgulas. Então, eu tenho todas as características, tenho a despedida, que é atenciosamente, e a assinatura, ok? A carta formal, né, mesmo porque a gente está falando de uma empresa, né, de funcionários acionistas, enfim, então tem que ter uma formalidade nessa carta, pelo grau de experiência. Então, só para vocês terem uma noção como foi escrita a carta. Lá na questão 5, só um pouquinho que eu vou abrir a cortina aqui para dar mais luminosidade. Fechou. Lá na 5, relacione as afirmações aos parágrafos do texto que aparecem. Contextualiza a situação, a apresentação do autor da carta e da atual situação da empresa. Em que parágrafo nós encontramos isso? O primeiro? No primeiro parágrafo. Todo texto, tudo que é texto, nós temos a tese, a apresentação, sempre no primeiro parágrafo, tá certo? Tudo que apresenta, né, o autor apresenta, ele vai estar no primeiro parágrafo, porque é a partir daí que ele vai desenvolver os seus argumentos, ou vai, né, desenvolver o texto dele, ok? Depois, a letrinha A, certo? Confere, todos fizeram assim? Uhum. Perfeito. Aí, olhem o chatzinho para mim, tá? Quem fez diferente, pode colocar lá no chat e a gente discute, tá? Depois, defende a ideia de ampliação das mudanças de modernização tecnológicas já implantadas. H. O 8º parágrafo, muito bem. Ele defende essa ideia, né? Perfeito. Descreve como foi feita a avaliação da empresa. B. Muito bem. Alguém fez diferente? Não. Ó, gente, ó, esse texto aqui... Não tem, né? Eu não fiz. Não fizeram certo? Não, eu não fiz diferente. Ah, tá, desculpa. Esse texto, essa questão aqui é legal para a gente saber situar onde está uma coisa e outra, que é a estrutura do texto, tá? Muito bom. Menciona pela primeira vez a necessidade de os profissionais das gerações diferentes agirem em conjunto para a recuperação da empresa. D. Letrinha? D de dado. 4º parágrafo, é isso? Sim. Muito bom. Comenta o conflito entre gerações, entre funcionários e suas consequências para a empresa e reforça a necessidade de gerações atuarem juntas para a implantação das mudanças. F. Muito bem. 6º A Pro parágrafo. faz uma cara de... Ela fez... Acho que não, gata. Exatamente, eu ia falar isso. Ela fez uma... Não é que eu fiz A Pro tudo faz uma cara porque... de... Meu amor, acho que não, tu tá bem equivocadinha. Sim. Ela fez Não, uma cara de tá errado. Eu tô de cara com vocês, porque lá na outra turma não teve, eles não conseguiram fazer essa relação de texto, sabe? E tá, vocês não erraram nenhuma até agora. Não sei, as outras pessoas, por isso que eu quero saber das outras, né?
Porque a gente tem que ter esse entendimento dessa organização textual. Vocês não têm noção da importância que isso daqui é para um texto. Sabe? Essa organização de saber onde está isso, onde está aquilo, é defesa disso, defesa daquilo, sabe? Então, tô assim, impressionada. Descreve, impressionada não, né? Vamos dizer outra palavra, assim, surpresa, assim, sei lá. Descreve a mudança já implantada que visa modernizar a empresa. E. Quinto parágrafo. Isso. Ah, certo. Faz um histórico da empresa, evidenciando as causas que originaram os atuais problemas que enfrenta. Sei. Terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. Muito bem. E por último, né? Explica como os conflitos entre gerações foram reduzidos e informa os bons resultados da empresa. Sétimo É parágrafo. o sétimo parágrafo. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Alguém errou alguma dessas sequências? Alguém pode me falar, por favor? Gustavo. Ah, tá, não. Alguém pode me dizer o que errou, o que achou? Né? Tivemos ali, lá eu acho que era no parágrafo que diz, que menciona a primeira vez, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Menciona pela primeira vez a necessidade dos profissionais de gerações diferentes agirem. Teve uma discrepância com a outra turma. Que eu disse, não, professor, mas por que não é assim o sexto parágrafo? Eu queria que fosse o sexto parágrafo, se não o sexto é a consequência disso, né? Porque a primeira vez ele faz essa interação com os grandes experientes lá, né? Que são... Deixa eu até colocar no texto para não falar besteira do texto ali. Sei, que começa assim, sei. Ó, sei que tenho muito que aprender dentro dessa empresa, principalmente com os diretores Mauro e Pedro, né? Ele sabe que ele menciona essa experiência dessas pessoas antigas da empresa, né? Então, por isso, ele ele menciona isso pela primeira vez. Lá no sexto, a gente discutiu isso lá na outra turma, né? Lá no sexto, ele estabelece o conflito que essa empresa. Então, há essa diferença, tá? Por isso é que vocês têm que saber mencionar cada coisinha, assim, para a estruturação do texto de vocês, tá? Sim, tá, gente? O que houve, Pro? Oi, só um pouquinho, só estou respondendo aqui uma coisa lá no grupo da escola. Ah, tá. Não tem problema, Pro. Bem rapidinho. Uhum. Deu. É porque eu não mandei pelo clipe, né? O link das aulas, eles estão tudo preocupados que o segundo ano já está desesperado. Cadê o link de redação? Às vezes, gente, eu vou mandar pelo grupo. Tu mandou pelo Word, né? O quê? O link. Tu mandou o Word, aí tu botou o link no Word. Isso. Da prova, né? Aham, isso.
Eles Eu são tudo comecei a fazer e aí depois eu vi o link, aí eu fiquei. não quis tirar o link lá, aí só botei o link lá em cima. Ai. Sim. Então tá, então vamos lá. Tá certo? Então, isso aí, ó, é um texto base para vocês, tá? Para o ano que vem nós vamos pegar, meu Deus, junto. Nesse negócio aí vai pegar e não vai aliviar. Então vamos lá. Na questão 6. A carta constrói uma imagem tanto de seu enunciador quanto dos interlocutores. A carta constrói uma imagem, né, porque ele caracteriza tanto o enunciador quanto os interlocutores ou somente um? Sim, Como vocês colocaram? sim, porque ele fala ali dos acionistas. Tipo, seriam esses. Eu coloquei sim, tipo, estabelece Mas uma de que relação forma? de chefe, funcionário, mostra a posição de poder dos acionistas, pelo menos foi o que eu entendi. É isso que ele tá querendo falar? Tá. Tá, mas de que forma ele faz isso? De forma explícita, detalhada ou implícita? Ele Explícita. explica. E aonde no texto mostra essa coisa Senhores explícita? acionistas. Não, aí é chamamento. Vira? É a formalidade? Quando a gente fala desses de interlocutores, né, o enunciador é quem escreve a carta e manda a carta, ok? E ele estabelece uma relação de conversação ali, de eu vou interagir com a pessoa com quem eu estou mandando a carta, ok? Então, automaticamente eu me apresento muito mais explicitamente. O enunciador se apresenta, tanto é que ele diz que foi não sei o que da Unicamp e pegou algumas coisas, né, do professor dele, e não sei quem, não sei o que, e biriri bororó, e isso, aquilo. Ele se apresenta demais, ok? Né? Se apresenta de uma forma detalhada, né? Tanto na questão acadêmica dele, né, da formação acadêmica dele, quanto na formação enquanto funcionário. Quando ele interage com os acionistas, ele só menciona acionista e mostra que eles têm, né, o seu Mauro e o seu Pedro, né, eles têm uma certa experiência, a carga experiente deles, né, em relação a isso, a empresa, ao seu, enfim, né? O que é isso? Tá, depois eu vejo. E aí a gente vê essa interação, né? Não explicitamente. Ele não caracteriza os acionistas explicitamente, e sim implicitamente, tá? Por essa forma, só de mencionar que eles são acionistas. Mas eles fazem um detalhamento da vida do seu Mauro e do seu Pedro, como fez a dele? Faz isso? Quebrou. Ele faz isso? Pode repetir a pergunta que tu acabou de fazer? Ele faz o detalhamento dos acionistas, como ele faz o detalhamento da vida da acadêmica dele profissional? Não. Não, ele só menciona que eles são os acionistas, como mesmo colocasse. Então, vocês podem colocar assim, ó, por essa linha de raciocínio, tá? Reformulem a resposta de vocês. Que eles apresenta, sim, o interlocutor se apresenta detalhadamente, e que os interlocutores não, eles colocam de uma forma implícita
todos os detalhes, né, que poderiam ter os acionistas. Tá? Façam mais ou menos nessa perspectiva, assim, de ideia. Gente, eu interpretei de forma totalmente diferente. Tipo, eu pensei que era para colocar qual é a relação que tem entre eles, tipo, uma relação entre chefe e funcionário, uma relação de poder, tipo, pensei assim, sabe? Sei. Por conta da Não, forma que ele tratava, assim, eles. entendi. Mas a gente também tem que fazer essa relação de textual, né, no caso. Estabelecer Tá, essa... aí eu apago a minha resposta, né? Não, Que só não é. complementa. Tu colocasse que sim, que, né, sim, é isso? Sim, isso. Não, só que aí explica, né, que o enunciador é de forma explícita, detalhada, Ah, mas, você não vou mudar a resposta. mas Tá, então é o, não. mas o interlocutor, no caso, os acionistas, não estão de forma explícita. Fechou? Podemos tocar? Lá na 7, o candidato optou por apresentar seu pedido de modernização da empresa no parágrafo de conclusão da carta, o último parágrafo, certo? Reescreva o parágrafo inicial, incluindo o pedido no início da carta. Como é que vocês fariam isso? É sugestão, tá? É opinião. É a forma dentro dessa ideia, né? Vocês fazem do jeitinho de vocês. Como é que vocês fizeram? Ana Beatriz, Ana Larissa, Maria Eduarda, Gustavo, Sofia? Acionemos. Tá, eu coloquei assim, eu coloquei a primeira parte primeiro, que tá no texto já. Gostaria de expressar minha satisfação por ter a oportunidade de me dirigir a vocês, senhores acionistas, após esses 5 primeiros meses, trabalhando como gerente de produção da Maguari, empresa brasileira de sucos. Sou um funcionário recém-contratado e, após desenvolver uma avaliação cuidadosa do sistema de produção, solicitamos o apoio à ampliação das mudanças de modernização tecnológica junto à sabedoria dessa tradicional empresa, visando melhorias cada vez maiores. Ok, perfeito. Aí eu também complementei com uma parte no texto, que podem estar certos de que nossa nova identidade causará importantes impactos em nossas ações no mercado. Perfeito. Mais alguém? Perfeito. Mais alguém? Ana Beatriz? Maria Eduarda? Cadê a mãozinha? Rafaela? Gustavo? Hã? Meu Deus, né? Quero ver o ano que vem, quando eu tiver que dar nota de participação para vocês. Pegar vocês pelo cabelo. Lá na 8. Embora a redação tenha sido considerada acima da média, ela apresenta alguns desvios da norma culta, que não invalidam a avaliação feita, pois vários outros critérios foram levados em conta como argumentação, coesão, coerência. Leia os trechos e observe qual apresenta desvio e registre o que foi observado. Lá no trecho 1, gostaria de expressar minha satisfação por ter a oportunidade de me dirigir a vocês, senhores acionistas, após esses 5 primeiros meses trabalhando. Confesso, senhores acionistas,
que não foi fácil implantar essas mudanças na Maguari. Qual é dando o conceito ali, a argumentação, né? Coesão e coerência, qual dos dois textos vocês veem essa situação? O trecho 1. Ai, meu Deus, lá vai eu. Aonde? Na coerência, gostaria de expressar minha satisfação por ter a oportunidade, aí depois, senhores acionistas, após os 5 primeiros meses de trabalho. Quando a gente coloca aqui, ó, a coesão e a coerência, né, de conectivos, tá? Então, os conectivos ali, os pronomes, o vocês e senhores, por exemplo, eles estão mencionados e não deveria acontecer, tá? No caso ali, a oportunidade de me dirigir aos senhores acionistas seria, não precisariam vocês ali, tá? Exatamente, é só isso. Tá? Qual é a sua avaliação dessa redação? Escreva um parágrafo identificando o que considerou como ponto positivo de apresentação da tese dos argumentos e negativo no desenvolvimento do texto. Qual seria a avaliação de vocês em relação a isso? Posso ler, Pro? Pode. A redação é bem rica e achei interessante a forma como ele detalhou o quadro da empresa e sua posição social na mesma, antes de apresentar o problema. Isso fez com que ficássemos a par da situação, entendendo o porquê da necessidade de mudanças, tornando o texto convincente. Porém, acredito que como ele estava ali para pedir a ampliação do projeto tecnológico, deveria ter dado mais detalhes sobre o sistema já aplicado e o que gostaria de aplicar. Entendeu, professora? Entendi. Assim poderemos entender a eficiência do projeto. É que ele mostrou o quadro da empresa, e mostrou que tem um novo software que está ajudando. Só que ele não detalhou muito, tipo, o que ele quer aplicar, as novas tecnologias que ele quer aplicar, que é justamente que ele pediu que ele está pedindo para os acionistas. Ai, Guilherme. Sei lá, é minha opinião. Uhum. Então, perfeito. Só um pouquinho. Muito bem. Então, gente, era isso. Alguém quer falar mais a sua resposta a última, Ana Beatriz? O que aconteceu com a Ana? Saiu, Não, Ana? Ah, tá aí. não. Ah, tá. Aqui, mas eu não quero. Não quer ler? Então tá bom. Não vou. Tá certo, então. Perfeito. A avaliação de vocês em relação à interpretação da carta. Espero que vocês tenham entendido o que é uma carta argumentativa, o que é uma argumentação, porque vocês vão utilizar isso muito lá no ano que vem. Nós vamos, no primeiro semestre, nem tanto, mas no segundo, nós vamos trabalhar só isso, tá? E o terceirão, né? Então, é importante que vocês tenham essa noção, tá? A 8, deixa eu ver. Tu fala em argumentação, eu já falo, tipo, eu já penso assim, por quê? Argumento. Isso, mas é a justificativa, a argumentação é a sim. justificativa. Sempre quando fala, tipo, um texto argumentativo, aí tem a tese, aí eu penso, tipo, o porquê, argumentação, Por quê? Isso, é automático. exatamente. Mas você tem que pensar assim, é uma forma, tá, Ana, de tu estabelecer a tua justificativa, só um pouquinho, tá, Gu? É uma forma de tu estabelecer um caminho para a tua argumentação, porque depois você vai trabalhar essa questão da tua argumentação e a fundamentação dela, que são citações, causa e consequência, os tipos de argumentação, entendeu? Que você vai utilizar para fundamentar. Então, você já tem essa ideia do porquê, tá certo? Exatamente, é isso aí. Então, se você responde, né? Responde, não posso dizer, mas
Se você responde a... Como é que eu posso falar? Ao teu texto, a tua tese, ali você vai... Sim, é isso que eu ia falar. É porque, tipo, ali. a minha tese, o que eu vou escrever de tese vai ser a base para minha argumentação. Eu tenho que, então, fazer uma coesão, tipo, a minha argumentação tem que ter coesão, coerência e ligação com o que eu vou dizer na minha tese, né? Porque senão não adianta. Uhum. Foi o que Perfeito. eu... Tá certo. Tá? Sempre pensa assim e depois nós só vamos aprimorando isso, tá, Ana? Gente, a questão 8 lá para o Gustavo, só um pouquinho, Gu, ali é a questão dos pronomes de tratamento do texto 1, vocês e senhores. Né? Então, quando começa ali, ó, ao invés do vocês colocarem dirigir aos senhores acionistas, tá? Ali é que está inadequado, um dos desvios, né, feitos ali, certo? Gente, então vamos à proposta da redação da P2. A proposta 1, tá? Proposta 1. Fechou? A proposta 1, vocês estão vendo ali? Que é lá na página 22. 22 embaixo. Aí tem isso. Aí depois, na página 23, lá embaixo, diz assim, ó, proposta de redação. Aí ele está dizendo fazer. Ok? Uhum. E depois está colocando assim, ó, na outra página, na página 24, em cima, está dizendo assim, ó, faça sua redação a caneta com no mínimo 25 linhas e no máximo 35. Vocês não precisam ser de 35, somente 30, tá? Podem só mudar o número máximo ali para 30, ok? O mínimo continuará 25. Por quê? Como se estamos, como eu falo de argumentativo, isso mostra que vocês têm que ter fundamentos na argumentação de vocês e tem que ser bem plausível, tá? Plausíveis os argumentos de vocês, ok? Então, por isso, esse número mais elevado no mínimo de linhas, tá? Fechou? Sim, Sugestão. Precisa ser a caneta? Não. Ai, desculpa. Sugestão. Se vocês forem atrás do caderno de atividades, tem aquelas folhinhas, sabe? Enumeradas, certo? Sim. Isso. Se vocês quiserem escrever ali, bater uma foto, tá? E mandar pelo clipe, perfeito, pode fazer, só que tem que ser escrito a lápis, tem que ser escrito a caneta, preta ou azul, para que eu consiga visualizar bem o texto. E letra legível, óbvio, né? Se vocês forem digitar, tem que fazer naquela folhinha que eu mando para vocês. Tá certo? Por conta do mínimo de linhas. Quem tira dali, tem que ter a fonte 12, né? Como eu já falei, mencionei. Tem que estar naquela fonte ali para vocês produzirem o textinho naquela folha. Ok? Aí, se vocês quiserem optar até de imprimir, tem alunos que imprimem a folhinha, e no terceirão, né, porque eles não têm essa folhinha aí do caderno de atividades, eles escrevem e depois me mandam a foto, tá? Então, não tem problema, também. Ok? Entendido? Sim, Pro. Uhum. Esses alunos que me faltam entregar a redação da P1, tem até hoje para entregar, tá? Hoje à noite, certo? Então, na medida que vocês forem entregando,
forem enviando, só me deem um ok. Assim que eu tiver todos, tá, recebidos, no prazo, claro, né? Eu vou pedir para vocês mandarem a P2, ok? Então, por enquanto, deixem feita, quem quiser ir fazendo já, né? Deixem feita, bonitinha, enfim, vocês podem deixar prontinha, eu só digo assim, ó, gente, pode enviar a P2, quem quiser, tá? Aí eu vou dar o prazo máximo da P2. Por enquanto, só estou dando a proposta para vocês já irem fazendo, mas não enviar por agora, até que eu fale lá no grupo. Portanto, fiquem atentos no grupo, tá? Fechou? Entendeu, Sofia? A prof vai Sim, mandar. Pro. Vou mandar hoje já, Tá bom. tá, Gustavo? Provavelmente hoje à noite ou amanhã, tá? Mas aí vocês vão ter, eu vou dar até terça-feira que vem, por exemplo, de prazo para vocês me entregarem. Tá certo? Vou dar um tempo maior, né? Que é redação, tudo. Tá certo? Fechou, Pro. Fechou, então? Uhum. Qualquer dúvida, só me chamem lá no grupo, tá? Tá bom. Um beijo. Bom final de semana para vocês, tá? Boa prova. Prova de literatura já fizeram? Sim, já. Já? Tranquilo? Beleza, Sim. então. Tchau, Pro. Beijo. Bom Beijo, final de meus amores. semana. Até Igualmente. semana que vem. Tchau, Até semana que vem. Contagem regressiva, né, Ana, agora? Já tô aqui. Só não faz. Tchau, lindo. Tchau. Vou Beijo. puxar agora. Beijo.